Política com Fatos, um programa de opinião e entrevistas com António Brás e Filipe Alexandre Raposo, aqui na Rádio Sines. Bom dia a todos, bem-vindos ao programa Política com Factos. Hoje temos como convidado o David Gorgulho, presidente da Junta de Freguesia de Santo André, que nas eleições de 12 de outubro venceu a freguesia pela CDU com 40,56% dos votos. Bem-vindo, David, ao nosso estúdio. Olá, bom dia. E digo também aqui bom dia ao Filipe Alexandre Raposo e também ao António Brás. Viva, bom dia. Então, bom dia a todos, bom dia ao nosso auditório. Também agradecer a disponibilidade do Sr. Presidente da Junta de Freguesia de Santo André e vamos dar início aqui à nossa conversa e muito objetivo e concreto. Estivemos perto de, hoje, em vez de entrevistar o Presidente da Junta de Freguesia de Santo André, estarmos aqui hoje a entrevistar o candidato à Câmara Municipal de Santiago do Cacém, fosse hoje Presidente ou não? Houve essa possibilidade? Não houve essa possibilidade, não se colocou essa possibilidade. A estratégia sempre foi apostar num terceiro mandato, consolidar o trabalho feito em Santo André ao longo dos primeiros 8 anos. É um trabalho sempre inacabado, ao fim de 12 anos será um trabalho inacabado, mas de facto entendeu-se que aquilo que seria o mais pertinente e o mais adequado seria dar continuidade a esse trabalho em Santo André, e felizmente foi isso que a população de Santo André me deu a possibilidade de fazer novamente. Este é o terceiro mandato do David. É o terceiro mandato. Antes de mais, bem-vindo, David. Já conhecemos há algum tempo, permite-me tratar assim tão informalmente. Claro que sim. Referiste aí uma questão que me pareceu importante, que é o facto de falas em concluir o trabalho, portanto, dos 8 anos que passaram, temos 4 anos pela frente e depois já não há possibilidade de recandidatares à Junta de Freguesia de Santiago do Cacém. E agora de Santo André, perdão. E agora recupera a questão do Filipe. Equacionas ou é uma possibilidade real a candidatura à Câmara Municipal de Santiago do Cacém, até pelo panorama atual? O Vítor Proença, enfim, já tem alguma idade, perdeu as eleições, enfim, conjuga-se, as estrelas começam-se a alinhar nesse sentido. É um desejo, é uma oportunidade ou está todo excluído? Eu vou ser o mais sincero possível nessa resposta. Eu entendo perfeitamente que coloquem essa questão, mas eu vou responder da mesma forma que respondi há 4 anos e há 8 anos quando me perguntavam se eu me ia recandidatar à Junta de Freguesia de Santo André. Não é algo que me passe pela cabeça neste momento. O trabalho é tanto e a concentração é de tal forma na Junta de Freguesia de Santo André e em Santo André em particular, que isso nesta fase não me passa pela cabeça. Obviamente que, mais uma vez, consigo entender a questão, consigo entender a conjuntura, mas a verdade é que saímos de um ciclo autárquico há cerca de 4 meses e penso que ainda estamos todos a tentar arrumar as respectivas casas para estar a pensar num novo ciclo autárquico. Permite-me que digas que eu acho que vais ser candidato, porque isso é uma resposta típica de um político. É uma resposta honesta, sincera. E depois é assim, eu também compreendo que não depende só da tua vontade, obviamente, há um conjunto, há a questão dos partidos, há a questão isso será uma decisão feita num coletivo, acontecem muitas coisas durante um ciclo autárquico. Ainda estamos longe. Temos que levar em consideração que o Brás, todos os programas, esforça-se para arranjar candidatos às várias câmaras. Neste caso, Santiago do Cacém, estamos aqui já a arranjar um candidato. Eu vou-te dizer porquê. Eu tenho plena convicção que um presidente, seja de junta ou de uma Câmara Municipal, se tiver em fim de mandato, se não tiver expectativa de se candidatar, se tiver a expectativa de ser candidato, seja, neste caso, a uma autarquia, seja até crescer dentro do partido e ser um deputado, a sua governação é distinta. Não é que faça melhor, mas falo diferente. E acho que isso é entender isso. Às vezes entender os atos de governação ou a governação de um autarca à luz desses objetivos que ele tem ou que o partido tem para si, ajuda-nos a entender e a explicar muito daquilo que é a sua governação. É um pouco só por isso que eu faço. Eu sei que o Filipe fica incomodado. O Filipe talvez queira ser candidato à Câmara de Santiago. A gente não sabe esse segredo. Faço aqui uma coligação com o David. David, uma questão, vamos sair aqui deste tom um bocado mais informal. A CDU
é por natureza e historicamente uma das vozes mais assertivas na defesa da regionalização e da descentralização. Contudo, a freguesia de Vila Nova de Santo André é um exemplo gritante de falta de descentralização. E porquê? Nós estamos a falar de uma freguesia com 11 mil pessoas, é a maior freguesia do Alentejo, exceto Sindes, mas Sindes, exceto Conselho, é natural que tenha de Sindes ter 13 mil pessoas. Vocês têm um orçamento de 636 mil euros, mais qualquer coisa. 663. Exatamente. E um investimento anual perto dos 100 mil euros. Ora, isto para 11 mil habitantes, estamos a falar de um investimento de 9 euros por pessoa por ano. Quer dizer, estamos aqui a falar de... No meu entender, quer dizer, isto é factual. Há aqui uma excessiva dependência da Câmara Municipal de Santiago do Cacém. O que acontece é que, atendendo à especificidade da freguesia de Santo André, há cerca de 50 funcionários da Câmara Municipal de Santiago do Cacém a operar em Santo André. Isso faz com que nós tenhamos um cenário completamente distinto das restantes freguesias. Por isso é que a questão de muitas transferências de competências que ocorrem noutras freguesias, como é o caso dos espaços verdes ou da recolha do lixo, não acontece em Santo André, porque nós temos autenticamente, enfim, uma dependência da Câmara Municipal. Dependência, quando falo em dependência, falo em infraestrutura e em trabalhadores da Câmara de Santiago do Cacém em Santo André. E a partir daí, nesses dois domínios tão característicos das freguesias, isso não acontece em Santo André. Portanto, eu não acho que haja uma excessiva dependência. Nós temos lutado pela nossa progressiva autonomia ao longo de muitos anos, temos-lo vindo a conseguir e acredito que paulatinamente vamos conseguir cada vez mais estar com esse nível de dependência. Neste momento, é uma coisa que talvez muita gente sabe, a gestão dos espaços públicos de Santo André, o que é que compete objetivamente à autarquia, portanto a questão da mobilidade sei que compete, não é? Mas para além disso, o que é que compete objetivamente? Quando nós chegamos a Santo André e dizemos assim, isto de facto está muito giro, os jardins estão muito arranjados, os espaços verdes estão muito arranjados, eu não sei isto é uma das tais percepções. Eu penso que muito poucas localidades em Portugal terão uma área, metros quadrados de relva, de espaços verdes, por pessoa, como tem Santo André. Vocês, de facto, têm uma área tremenda e bem tratada de espaços verdes. A minha questão é, quem é que faz isto objetivamente? É a Câmara Municipal de Santiago do Cacém? Sim, espaços verdes e a recolha de lixo, como eu disse, é a Câmara Municipal. Ao nível do espaço público, daquilo que são os arranjos, etc., aí sim é segmentado entre a Junta de Freguesia de Santo André e a Câmara Municipal de Santiago do Cacém. Obviamente, mais no domínio da pequena obra, como é característico das juntas de freguesia, sim. Para a Junta de Freguesia, as obras de maior dimensão para a Câmara Municipal. E depois ainda temos algo que vem dos mandatos anteriores e que é para continuar neste mandato, pelo menos por este primeiro ano já está a ser assim, que são as obras de colaboração, em que a Câmara Municipal cede os materiais e a Junta de Freguesia fornece a mão de obra. E é com este trabalho conjunto que vamos conseguir levar Santo André para a frente. Pavimentos, sinalização, é a Câmara Municipal de Santiago também. Pavimentos, sinalização e trânsito são competências da Câmara Quer Municipal. dizer, então, tenho que fazer aqui uma maldade. Estamos muito longe de ser sede de conselho. Nem é um objetivo. Eu percebo muitas vezes, porque criou-se desde há muitos anos uma discussão, muitas vezes até com um certo lado bacoco, sobre vai tudo para Santiago, e depois o pessoal de Santiago ainda dizia, melhor ainda, era que vinha tudo para Santo André. Quando nasce uma cidade, há pouco mais de 50 anos, com a dimensão de Santo André, que rapidamente fica com uma dimensão maior em termos populacionais do que a própria sede de concelho, eu percebo que possa haver algum incómodo e alguma conversa nesse sentido. Mas eu penso que aquilo que deve ser a inteligência de quem gera, dos autarcas, das pessoas com responsabilidades, é tentar que esta mais-valia, porque é uma mais-valia ter duas cidades desta dimensão, uma secular, histórica, com monumentos históricos, com um relevo completamente diferente, até ao nível das características da população, com a oferta ao nível dos serviços também completamente diferente, e Santo André, junto à costa, uma cidade nova, com espaços verdes, com a maior área de relva tratada em todo o Alentejo, né, ao nível dos hectares, somos a freguesia com maior área de relva tratada, plana, com um parque central, com uma ciclovia que até há uns anos atrás era a maior a nível de perímetro urbano de Portugal, portanto em 2012, quando ela foi inaugurada, era a maior em termos daquilo que era o perímetro urbano. E depois também temos um skatepark que é um dos melhores do país, temos um cartódromo que agora está fechado, que também é um dos melhores do país, temos vias largas, características ao nível da mobilidade fabulosas,
por que não complementar isto tudo num município que de facto é único? E é único também por estas características. Isso conduz-nos aqui a uma das principais críticas que vamos ouvindo, que é, se nós tivermos Santo André, e Santo André tem um potencial de crescimento e uma atratividade que Santiago do Cacém não tem. Isto depois tem a ver com a questão da habitação, e vocês ali têm um potencial tremendo de vir a construir habitação. Eu creio que mais facilmente surgirá muito mais fogos em Santo André nos próximos anos do que em Santiago ou em Sines. Se há mais espaço para crescer. Há mais espaço para crescer. E a própria cidade está infraestruturada e está preparada para isso. Agora, se nós começarmos a ter uma cidade como Santo André, continuamente a crescer, continuarmos a ter uma cidade como Santiago e Sines, incrivelmente sucedeu o mesmo, que é uma retração da população ou um não crescimento da população. E se não tivermos depois os serviços que a tal população reclama em Santo André, corremos aqui o risco de estarmos perante um bairro em que as pessoas vivem em Santo André e têm que se deslocar a 7 concelhos para tratar da sua vida, que é esta a grande crítica que as pessoas hoje fazem. Agora, eu acho que isto se vai intensificar, é a minha opinião. Eu acho que facilmente nos próximos anos temos mais 3, 4 mil pessoas a viver em Santo André e vejo com muita dificuldade termos mais 3 ou 4 mil pessoas a viver em Santiago do Cacém. O que nós vimos nos últimos anos foi uma progressiva criação de infraestruturas precisamente para dar resposta a isto. E o balcão único municipal, que veio substituir em nomenclatura o gabinete municipal, já dá uma grande resposta a isso. Hoje em dia, o cidadão de Santo André precisa de se deslocar a Santiago para muito poucos assuntos. Conhecendo aquilo que o balcão único municipal, que está em Santo André, onde era o gabinete municipal, faz, já muito poucos são os serviços que os habitantes de Santo André têm de se deslocar a Santiago para tratar. E eu penso que um aumento populacional vai motivar também um aumento ao nível das infraestruturas. E se tiver de acontecer aqui alguma ramificação em termos daquilo que são os serviços que estão sediados em Santiago do Cacém, eu não tenho a menor dúvida que a Câmara Municipal tomará essa medida. E a Junta de Freguesia está naturalmente preparada para este crescimento. É passarmos de 11 mil para mais 3 ou 4 mil pessoas. Eu estou aqui a falar de números um pouco aleatórios, mas que parecem que não estão muito desfasados daquilo que se vai ouvindo, poderá vir a acontecer. Portanto, a freguesia pode crescer aqui 1/3 no horizonte de aumentar aqui 1/3 no horizonte de 4, 5 anos. Isto tem aqui do ponto de vista dos serviços, que sejam vocês ou a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, em limpeza, em pavimentos, em ordenamento, escolas, creches, segurança, etc. Tem aqui um crescimento que o Governo também tem que ser chamado. E não só esses no espaço exterior, mas também os serviços internos da Junta de Freguesia. Exatamente. E também por aí é importante perceber que um aumento populacional vai, obviamente, obrigar a alguma reformulação dos serviços da Junta. Não podemos crer que com mais 3, 4, 5 mil pessoas e com o respectivo acréscimo de trabalho, que vamos ter exatamente a mesma capacidade ao nível da Secretaria, ao nível da Tesouraria, ao nível da Contabilidade, ao nível dos serviços prestados no exterior, porque tudo intensifica, tudo aumenta. E quando assim é, certamente que também nas autarquias locais e especificamente nas juntas de freguesia tem de haver uma adaptação para esse crescimento. Sim, senhor. E esta falta de transferência de competências e as respectivas verbas deve-se ao posicionamento político da Câmara Municipal de Santiago, ou, que eu não acredito, ou à incapacidade de reivindicação da Junta de Freguesia em relação a essas transferências de competências? Ou a Junta de Freguesia não quer determinadas competências? Nem é um, nem é o outro. Portanto, nem é uma situação, nem é a outra. Como eu disse há pouco, o facto de nós termos 50 trabalhadores da Câmara em Santo André faz com que aquilo que normalmente as juntas de freguesia, e a maioria delas no nosso concelho é assim, a maioria dessas transferências de competências na área dos... É para essas exatamente para essas áreas dos espaços verdes, da limpeza urbana, por aí. Nós não temos essa situação em Santo André, o que faz com que aquilo que nós tenhamos ao nível de transferência de competências passe muito pelos serviços prestados nas escolas, ao nível das reparações, ao nível da ocupação do espaço público, licenciamento da ocupação do espaço público e publicidade, e na questão das escolas também nos transportes escolares para o primeiro ciclo. Portanto, é por aí exatamente que nós temos as nossas transferências de competências. Que até agora, com este executivo camarário ou com o anterior, esta questão da competência, da transferência de competências e das respectivas verbas nunca foi um grande conflito, ou nunca foi uma grande reivindicação por parte da Junta de Santo André, né? Nós vimos com outras juntas de freguesia que é a grande batalha entre as freguesias
E o município é a transferência de competências e as verbas, não é? Para já, atendendo ao cenário que nós temos em Santo André, nunca foi até agora uma grande reivindicação. Sempre que o tema vem para cima da mesa, volta-se a analisar tudo de fio a pavio e nós não colocamos de parte também, futuramente, reivindicar para nós algumas competências. Mas isso vai depender, obviamente, da evolução de Santo André. Vai depender daquilo que nós achamos que somos. Se tivermos a competência e se tivermos os recursos ao nível financeiro e ao nível dos recursos humanos, se acreditamos que conseguimos fazer melhor do que a Câmara Municipal. Pois só assim é que faz sentido, porque andarmos a reivindicar competências, quando depois não temos capacidade para fazer melhor, não parece ser inteligente. Sim, e aquilo, agora estava-me aqui a lembrar, a grande maioria das juntas de freguesias provavelmente também reivindica a questão da limpeza, dos jardins, porque provavelmente não funciona, não é? E neste caso, sim, em Santo André funciona, se funciona deixa estar, não é? Faz É algum sentido estarmos a reivindicarmos Sim, algo que claro. está tão bem, não é? Não vamos Exatamente. mexer no que Sim, está sim. bem. Em princípio vamos mexer em algo, se for para mexer, que não esteja tão bem e que nós acreditamos que podemos fazer melhor. Portanto, nessa área... Mas não há nada a mexer. voltando a esta questão, há alguma competência que a Junta de Freguesia ou o atual Executivo gostasse de ter que porventura não tem ou que possa vir a reivindicar agora no momento com este Executivo? É claro que nós, muitas vezes, atendendo à dimensão do Conselho, nós estamos a falar do 12º maior Conselho do país, com 1059 km², aí estamos a falar de uma freguesia também, ela com 75 km², com muitas vias, quer ao nível urbano, quer ao nível rural, e aquilo que é muitas vezes a urgência de reparação de algumas vias, por vezes, e com naturalidade, atenção, não é a mais rápida e não é a mais desejável. Com todo o esforço que é feito pela Câmara Municipal, com todo o esforço que é feito pela Junta de Freguesia com os seus recursos para ajudar, se calhar por aí poderá haver algum caminho a percorrer no futuro. Mas lá está, é preciso analisar, é na zona rural? Se é na zona rural, em que parte da zona rural? É na parte urbana? Se sim, em que parte? Porque estamos a falar, lá está, de áreas muito grandes. Funciona bem como está? Não funciona tão bem naquele sítio específico? É tudo isso que tem que ser analisado. Só uma questão, e que agora, nos últimos dias, falou-se muito nisso, na questão do Carnaval. Isso é uma competência da Junta de Freguesia ou não é uma competência da Junta de Freguesia? Porque isto, e estou a fazer esta pergunta porque até porque houve pessoas que me enviaram mensagens a pedir para fazer colocar essa questão. Segundo sei, não se realizou, não é? É uma competência da Junta ou é uma competência da Câmara? É uma competência de quem? O que é facto é que não houve. Desde sempre o Carnaval das Escolas é uma organização conjunta entre a Câmara Municipal e os agrupamentos de escolas, com o apoio da Junta de Freguesia de Santo André. A Junta de Freguesia presta apoio nas águas, no som, em alguma organização ali do espaço em conjunto com os funcionários da Câmara Municipal, com a GNR, com os bombeiros, Proteção Civil, e a nossa função é de apoio à iniciativa. Sim. David, desculpa eu insistir aqui neste tema, mas de facto, vamos ver uma coisa. Eu percebo o que o David diz quando diz se está bem e se está bem feito, portanto, não vale a pena mexer. É um facto, eu concordo. Agora, queremos arranjar competências à força para a Junta de Santo André. Repara, eu estou a dizer isto porque eu quero o crescimento de Santo André. Eu quero que o David tenha mais trabalho, tenha mais funções e mais obrigações. Isto não é uma para os teus tratores, isto é uma certa demissão de dizer assim, eu não vou mexer porque eles fazem isto bem, mas o David não podia fazer melhor, o Santo André não podia chamar assim e dizer não, porque, por exemplo, eu tenho aqui alguns números, tive curiosidade, por exemplo, o Porto Covo tem 1100 habitantes, tem um orçamento de 1 milhão de euros, portanto o dobro, estou a falar números redondos, um bocadinho, quase o dobro. Alvalade do Sado, tem 1800 pessoas, tem um orçamento de 500 mil, um bocadinho abaixo de Santo André. O próprio Cercal, enfim, já está mais em linha, 3 mil pessoas. Mas, pronto, aqui em média, por exemplo, Santo André tem um investimento, a Junta de Freguesia reserva para investir 60 euros por pessoa, o Porto Covo 1000 euros, Alvalade 265 e o Cercal 130. Isto não quer dizer forçosamente que seja melhor ou pior, porque eu concordo com isso. Se Santiago tem os funcionários, tem os meios, os equipamentos e está a fazer bem, deixemos que o façam. Mas isto não... Isto eu penso que também terá aqui a ver com uma coisa, também terá a ver com um alinhamento político
e necessariamente é assim que funciona, um alinhamento político entre o poder em Santiago e em Santo André, que agora também se quebrou. Isto não pode resultar daqui a alterações a esta linha de raciocínio e ao que tem sido a realidade? Bom, em primeiro lugar, eu acho que fazer essa análise com o investimento por cidadão não é justo, atendendo a esta questão. Claro, tem um conjunto de variáveis. Exatamente, com esta variável de termos, de facto, 50 trabalhadores da Câmara e estas competências que normalmente estão nas juntas, que estão com a Câmara Municipal em Santo André, de facto não podemos analisar da mesma forma, porque depois as outras freguesias têm essa transferência de verba e essa transferência de verba reflete-se nos seus respectivos orçamentos, portanto não podemos tem analisar, custo também de ter... não podemos analisar isso dessa forma. Não me parece que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém, independentemente das cores políticas que estejam no poder, esteja também ela interessada em mudar aquilo que está bem. Aliás... Não, mas eu falo da própria Junta de Freguesia de Santo André. Se vamos supor que se você... Uma coisa é ter... É o poder que está instituído, que foi eleito na Câmara Municipal de Santiago do Cacém, ser o mesmo da Junta de Freguesia de Santo André. E não necessariamente dizer que a Junta de Freguesia de Santo André não veio reivindicar porque é o mesmo partido. Não. Haver um alinhamento, um posicionamento estratégico do que deve ser Santo André e Santiago. A partir do momento, vamos supor, para irmos aos limites, vamos supor que o Chega ganhava as eleições em Santiago do Cacém, pode acontecer, e ter um posicionamento totalmente distinto. O que eu quero dizer aqui é um pouco aquilo que o Filipe perguntava. Há aqui um alinhamento estratégico ou há aqui um alinhamento político? A questão foi política e estratégica ao longo dos últimos anos. E este novo executivo da Câmara Municipal, aquilo que nos transmitiu e que tornou público também, foi que não tinha intenção de mudar aquilo que estava bem. O que estava bem era para manter e melhorar aquilo que não está tão bem e tomar aqui outro tipo de opções. Isso não significa que haja falta de ambição da parte da Junta de Freguesia de Santo André ou que estejamos confortáveis nesta posição, porque aquilo que é o nosso investimento, esse investimento apenas, e eu concordo com o apenas, de perto de 100 mil euros, ele é canalizado para outras áreas da competência da Junta de Freguesia de Santo André. Portanto, as populações não ficam mal servidas. Aliás, nós temos execuções orçamentais na despesa e na receita acima dos 90% e até acima dos 95%. Portanto, nós justificamos muito bem aquilo que assumimos com as populações e aquilo que é assumido em contexto de Assembleia de Freguesia, mesmo sem contextos de maioria absoluta ao longo destes anos todos. Portanto, para nós, o conforto que existe é que se existem áreas que estão a ser bem trabalhadas e que estão consolidadas por parte da Câmara Municipal e que recebem pontualmente algum apoio da Junta de Freguesia de Santo André, atenção, independentemente de não ser da nossa competência, sem dúvida que, parece-me a mim, que são medidas inteligentes, manter. Se no futuro... Eu conheci de Jaragão, a equipa que ganha não se mexe. Se no futuro houver algum outro tipo de posicionamento, outra alteração de estratégia, mesmo que seja durante este mandato, cá estaremos para negociar e para perceber com que linhas nos escolhemos. E à luz disto que estamos aqui a falar, qual é a visão do David sobre a Lagoa de Santo André? Sobre a Lagoa de Santo André. A Lagoa de Santo André tem... Toda a gente, e é assim, vamos ver, eu não sou e nem pretendo ser, nós estamos aqui numa conversa de café, não pretendo ser o trator, eu estou a tentar ir pescar aqueles assuntos quando as pessoas souberem que íamos ter esta entrevista, começaram a dizer, olha, pergunta pela Lagoa, olha, pergunta e disseram muito bem. Sim, e também disseram muitas coisas boas, não disseram, o que é natural, não é? O que é natural. Bom, a Lagoa de Santo André tem aqui, obviamente, vários problemas. Em primeiro lugar, as zonas que são da gestão pública e as zonas que são da gestão do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas, do ICNF, mais o plano de água, que é da gestão da Agência Portuguesa do Ambiente, e depois temos aqui uma questão que é fundamental. Cerca de 80% do território da costa de Santo André, porque a Lagoa de Santo André é o plano de água, da costa de Santo André, são privados. E muitas vezes as pessoas esquecem-se nisso quando fazem uma avaliação um pouco injusta daquilo que é a participação pública na infraestruturação da costa de Santo André. Se é possível fazer melhor no espaço público, sem dúvida. Se há deficiências de manutenção, sem dúvida, elas existem e tanto a Junta como a Câmara podem e devem fazer melhor nessas áreas e as coisas estão a ser preparadas nesse sentido, têm vindo a ser já... Atenção, tem estado a ser feita muita coisa ao longo dos últimos anos, elas não são tão visíveis, porque como há uma deficiência tão grande ao nível daquilo que é a nossa percepção quando chegamos à costa de Santo André e esses tais 80% do território são privados, é muito difícil mudar aquele figurino, aquela paisagem à chegada, a meio
na zona de estacionamento eu questionava até um pouco mais que isso, é do ponto de vista, qual é a visão que o David, o que é que gostavas que acontecesse ali, o que é que gostavas que fosse a Lagoa de Santander? Que fosse um ponto de atração turística, mais jovem, com dinâmica noturna, como em tempo esteve, o que é que gostarias, até a título pessoal, tirando a farda do equipamento. Vou juntar as duas fardas, vou juntar a farda pessoal e a farda da Junta de Freguesia. Eu digo isto porque sou sincero, eu, por exemplo, conheço bem e não tenho uma opinião formada. Eu há alturas que acho que é um bocado, é idílico, é um sítio, apresentou-se para as pessoas estarem ali, pessoas, enfim, de alguma idade, um sítio tranquilo. Por outras vezes acho que sim, que aquilo que sendo afastado dos centros urbanos, porque não tem assim tanta população, podia ser um ponto de encontro noturno, de dinâmica noturna. Bom, vamos lá ver uma coisa. A partir daquela base que eu falava há pouco dos 80% de território privado, o que eu desejo é que alguns desses privados, que frequentemente têm tido algumas propostas muito interessantes para a instalação de algumas unidades, seja de restauração, seja na área da hotelaria, possam em breve poder ceder a essas propostas. E quando falo nessa cedência, falo numa cedência QB, porque é importante nós mantermos aqui de facto esse equilíbrio. Nós estamos numa zona de proteção total e as zonas de proteção total, pelo menos nessa área delimitada, não permitem qualquer tipo de infraestruturação, e a infraestruturação que é feita à volta, portanto ao redor, deseja-se que ela seja também controlada para não comprometer aquilo que é um ex-libris ambiental que nós ali temos e que motiva precisamente essa questão turística e tem também feito um esforço ao longo dos anos para manter ali algumas questões culturais, tradicionais, típicas, a questão da gastronomia, a festa de São Romão. Enfim, tem havido um esforço claro para manter, portanto, e depois também há esse risco, não é? Por vezes quando massificamos este tipo de infraestruturas também há esse risco. Exatamente, eu lembro-me perfeitamente de uma reunião muito acesa que tivemos com o ICNF na praia do Porto das Carretas, ali ao lado, mais conhecida como a Praia da Vacaria, em que se falava, em que alguém dizia: nós não queremos que isto se torne um novo Algarve. E nós dissemos: pois, nós concordamos exatamente com isso, mas se houver aqui uma regulação do estacionamento, eu vou dizer, só vão poder estacionar aqui 75 ou 80 carros e eu vou estar a regular exatamente o número de carros que chega aqui. O resto ou vem a pé ou vem de bicicleta. Estamos ou não estamos a regular? Estamos ou não estamos a fazer que isto não se torne, ou a fazer para que isto não se torne um novo Algarve? Estamos, sim senhor. Estamos ou não estamos a defender a questão ambiental? Estamos, sim senhor. Portanto, como se costuma dizer, era win-win. O importante nestas questões, entre aquilo que são as intenções públicas das câmaras municipais, das juntas de freguesia e as questões relacionadas com o ambiente e com as estruturas ambientais e com as entidades ambientais, tem a ver com aquilo que eu tenho defendido ao longo destes anos todos, muito por causa da questão da abertura da Lagoa de Santo André ao mar, que, enfim, já deu pano para mangas ao longo de muitos anos, que é uma questão de equilíbrio entre aquilo que é a presença de pessoas daquela zona, que ainda que sejam poucas, ainda dependem da Lagoa de Santo André para viver, a nossa economia local, que funciona muito em torno daquilo que é pescado na Lagoa de Santo André e das suas condições, pois não é só a questão da pesca ou a questão da venda da enguia, etc. É todo o plano de água, é a questão do assoreamento das margens, todo esse problema. Eu diria que aprendemos todos muito com o que não devia ser o Algarve. E que ainda se vai repetindo aqui e ali, e não vou falar de outros municípios agora, mas ainda se vai repetindo aqui e ali. E isso é fundamental, ter essa percepção a dificuldade desse equilíbrio, não é? Até, vocês em Santo André, se calhar, não têm tanto esse problema, porque Santo André ainda não tem uma história muito sólida. Por exemplo, o crescimento, como há pouco falamos, potencial 3 ou 4 mil pessoas em Santo André, pode não impactar assim tanto no que é a tradição, ou a cultura, ou os valores de Santo André, porque não há tanto quando há em Sines, ou em Garândola, ou noutros sítios. Mais uma vantagem para Santo André poder crescer. Eu agora vou só aqui fazer uma última questão antes da Via Verde, que é o seguinte, que tem a ver com isto. Gostarias... Eu acho que há pouco, da outra vez falávamos nisto com o Bruno, com o Presidente da Câmara Municipal de Santiago de Cacém, quando esteve aqui connosco. Com o Bruno. A abertura de Santo André ao mar. Aquelas dunas, o que separa Santo André do mar, tem uma frente mar que mudaria totalmente a cidade, é uma duna. Aquela duna que está mais perto, penso que seja junto ali ao clube de ténis, ali naquela zona. Isso, eu acho que isso um dia que vai suceder, não sei se são daqui a 40 anos, daqui a 50 anos, isso um dia
que vai suceder. Imaginas a cidade de Santo André com uma avenida até lá abaixo, junto ao mar, e depois um passeio marítimo. Hoje em dia é muito difícil de acreditar que isso venha a ser possível, atendendo às restrições que existem precisamente ao nível da reserva natural e à zona de proteção total que ali temos instituída. Se isso era uma oportunidade, eventualmente, mas isso acarreta... nós somos um país de muito estudo. Claro. Muito estudo, seja de impacto ambiental, seja de impacto urbanístico, seja de impacto económico. Somos um país de muito estudo. E eu acho que isso teria que ser muito bem estudado para não destruir eventualmente. Há quem não concorde toda, há quem diga para que não, aquele cordão do mar protege, ou para não etc, condicionar, exatamente. E que Santo André está muito bem, continua a estar perto do mar para quem porque quer. atenção, Isso. Nós já percebemos nas últimas semanas que mexer com a mãe natureza pode não ser uma excelente ideia. Nunca é. Nem boa. E aí nós estávamos a condicionar fortemente aquilo que é o impacto natural que existe para Santo André. Ao fazer essa via, ao destruir tudo aquilo que é uma proteção dunar e uma proteção florestal que existe, por exemplo, para com a cidade de Santo André, ela ia desaparecer pelo menos nessa zona. E também por aí é importante perceber se estaremos a tomar a opção correta. Eu não estou a dizer que é o tal Algarve, se calhar, que não queremos. Atenção àquilo que podemos estar, porque às vezes ser mais papista que o Papa pode tornar-se aqui eventualmente um problema. Portanto, é muito importante analisar primeiro e não ter aquele romantismo de análise, de imaginar uma via aberta até ao mar, de ter ali uma espécie de uma marina, ter toda uma zona de restauração. Isso é tudo muito bonito. E os problemas que nós podemos vir a ter ao nível da segurança, ao nível do impacto ambiental. Será que aquilo que faz de Santo André aquilo que nós somos atualmente não iria ser destruído? É o tal equilíbrio que falávamos há pouco. É muito importante estudar e eu penso que Santo André nesta fase tem desafios muito mais importantes do que e nem necessita, em termos de crescimento, nem necessita de... Era mudar completamente o paradigma da cidade. Ok, vamos à Via Verde? Via Verde. Então, a Via Verde resulta da nossa dificuldade de perguntar-lhes tudo aquilo que queremos. E então organizamos um conjunto pequeno, 9, 10 questões, são colocadas 2 questões e o David escolhe uma ou outra. Tem 2 jokers, pode haver 2 perguntas que são às vezes feitas de propósito para serem difíceis, para a pessoa ter dificuldade em responder objetivamente, diz Via Verde e dá 2 delas que no final diz, olha, eu não escolhi nenhuma por este motivo, ou escolhi esta por aquele motivo, portanto tem 2 opções. Nós hoje temos 9. Pronto, isto já para dizer, porque às vezes chegam, a primeira e a segunda dizem logo Via Verde e depois há mais uma série delas. Muito bem. Que, ok? Então começo eu. Marcha lenta pelas estradas ou Santo André em marcha lenta? Marcha lenta pelas estradas. Vila Nova de Santo André, esta até já falamos. Vila Nova de Santo André é a maior freguesia do concelho ou Santo André sede de concelho? Santo André, a maior freguesia do concelho. Enguias no prato ou na política? Enguias no prato, sem dúvida. O freguês tem sempre razão, sim ou não? Não. Cidade de Vila Nova de Santo André ou só Vila Nova de Santo André? É Vila Nova de Santo André, cidade. Eu daqui a bocado já gostava de fazer aqui uma... Via Verde. Via Verde. Câmara Municipal de Santiago do Cacém, CDU, ou outra força política com aumento de transferências e verbas? Esta também já falámos aqui. Câmara Municipal, CDU. Presidente da Junta de Freguesia de Santo André ou candidato à Câmara Municipal de Santiago do Cacém? Presidente da Junta de Freguesia de Santo André. Esta também já falámos. Lagoa de Santo André, como está atualmente, ou uma nova Lagoa de Santo André, como a comporta? Também já falámos. Como está? Se é para ser como a comporta, não. Claro. Santo André com 11 mil habitantes ou Santo André com 20 mil habitantes? Santo André com 20 mil habitantes. Ok, ficamos com uma Via Verde, cidade de Vila Nova de Santo André ou Vila Nova de Santo André. Eu escolhi a Via Verde aqui por uma questão muito simples. Não é pela questão em si, é por uma confusão que às vezes é feita. Às vezes, e muitas vezes, nós ouvimos pessoas a dizer Junta de Freguesia de Vila Nova de Santo André. Não é verdade, é Junta de Freguesia de Santo André. A cidade de Vila Nova de Santo André faz parte da freguesia em conjunto com as restantes aldeias que compõem toda a freguesia. E é importante muitas vezes esclarecer isto, porque Vila Nova de Santo André não é freguesia, é uma cidade, faz parte da freguesia de Santo André. Santo André nasceu na aldeia de Santo André, a freguesia é secular, a cidade, essa sim, tem pouco mais de 50 anos. A Junta é de Santo André. A Junta é de Santo André.
Ok, muito bem. Outra questão é, perante este cenário, qual é o papel da Junta de Freguesia nos principais investimentos que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém anuncia para Santo André? As piscinas, o auditório, são, digamos que os dois grandes investimentos que a Câmara Municipal de Santiago do Cacém anunciou já várias vezes. Atualmente, o Presidente da Junta de Freguesia de Santo André partilha dessa mesma opinião ou tem outras prioridades? O Presidente da Junta de Freguesia de Santo André gostaria muito que a Câmara Municipal conseguisse concretizar esses equipamentos em Santo André. O nosso papel será sempre de tentar adaptar ao máximo aquilo que Santo André necessita para que o investimento seja feito da melhor forma possível. As juntas de freguesia de Santo André têm um papel determinante neste tipo de investimentos. Podem não despender um único cêntimo naquilo que é a vertente de obra, mas conhecem o território, conhecem as necessidades claro. E muitas vezes conseguem fazer com que as câmaras municipais adaptem os seus investimentos atendendo àquilo que é uma percepção no terreno e uma percepção real, porque muitas vezes aquilo que chega a uma Câmara Municipal pode não constituir exatamente aquilo que são as necessidades da população. E nesse contexto nós cá estaremos e espero, obviamente, que a Junta de Freguesia de Santo André seja consultada nesse domingo. Sim, até porque normalmente não é... O David agora podia dizer não é a piscina, mas é outra coisa qualquer. As pessoas têm logo a tendência de dizer é contra, não é uma questão de ser contra a piscina ou contra o auditório. Não, a questão é que às vezes há prioritários. Piscina e auditório sim, mas temos outras prioridades, não é? Repare-se numa coisa, fala-se muito de falta de infraestruturas nos últimos anos, pelo menos de enorme grandeza em Santo André. A opção dos executivos anteriores, que recebeu a nossa concordância e pelas características de Vila Nova de Santo André, lá está, é importante perceber no terreno aquilo que se passa, a forma como Santo André cresceu e a dificuldade de manutenção do espaço público, mesmo havendo estes funcionários em Santo André, foi sempre grande. E essa dificuldade de manutenção fez com que alguns bairros necessitassem de intervenções de fundo, intervenções de milhões. Sim. E a prioridade foi o bem-estar da população junto às suas habitações, nas zonas onde residem. O município não está carente desse tipo de equipamentos. Se para Santo André requer algum esforço maior, requer. Se há uma dificuldade ao nível do transporte, por exemplo, para a população idosa, existe. Se ao nível da programação cultural e de toda a dinâmica cultural que Santo André evidencia e mesmo de espaços para algumas associações desenvolverem da melhor forma as suas atividades, terem sedes das próprias associações, espaços para treino, para ensaios, sim senhor, Santo André merece há muitos anos, se calhar, um espaço dessa natureza. Portanto, nós concordamos com tudo isso, mas é importante, nos momentos certos, saber tomar as melhores decisões. E eu acho que no passado recente foram tomadas as melhores decisões em relação a Santo André. E mais, nós temos no bairro da Atalaia e no bairro Pôr do Sol, principalmente esses, mas também o bairro das Torres, 3 bairros que também necessitam desta intervenção de fundo. A Câmara Municipal já assumiu que vai colocar, e já colocou em orçamento para o próximo quadriênio, nas grandes opções do plano, essa questão da intervenção nos bairros, e nós esperamos mesmo que isso venha a ser concretizado e que não seja colocado de parte, ou pelo menos que não seja atrasado em detrimento desses equipamentos. Achamos que as coisas podem caminhar. E o David também não se partilha da opinião, acho que até foi o Brás que lançou essa ideia, do triângulo Sines-Santiago-Santo André, por exemplo. Sines podia ter um pavilhão multiusos, uma coisa dos melhores do país. Santo André podia ter a melhor piscina do país. Santiago podia ter o melhor auditório do país, e tínhamos neste triângulo Santo André, Santiago, Sines, 3 equipamentos dos melhores do país, em que servia as três cidades. Assim, Sines tem, Santiago tem, e se calhar nenhum tem a melhor do país. Deixa-me só dizer aqui uma coisa. Ele só não acrescentou Grândola, mas isso depois futuramente falamos. Eu vou te dizer uma coisa. Eu tenho a particularidade de gostar muito de arranjar problemas. E vou-te dizer uma coisa. Eu há muitos anos atrás, quando foi a questão, e com uma rede de transportes como deve ser, quando se começou a falar em Sines na questão da piscina municipal, na questão do pavilhão multiusos,
aqui à entrada de Sines, eu na altura era vereador e abordei essa questão, ia sendo crucificado, abordei essa questão precisamente, dizer, mas porquê é que vamos fazer isto? Porquê é que não fazemos uma piscina comum às 3 cidades? Porquê é que não fazemos uma cidade desportiva com um campo de futebol ou 2? Eu diria mais, e esta é uma realidade que vamos vivendo, porquê é que nós não temos um único clube de futebol do litoral alentejano? Sines, Santiago, porquê é que não temos uma única equipa de futsal? Porquê é que não temos uma única equipa de ginástica? Porque ao fim e ao cabo, nós estamos aqui a falar num trevo constituído por estas 3 cidades, e se tivéssemos uma equipa a 15 de minutos futebol, uns dos, as pessoas conhecem uns melhor, dos outros. uma equipa de futebol, que é aquilo que as pessoas acabam por conhecer melhor, se tivéssemos uma única equipa de futebol a ser fornecida ou abastecida, passa a expressão, por 50 mil habitantes, não tem nada a ver com 3 ou 4 clubes, com 3 ou 4 mil pessoas, cada um. Isto é válido para tudo. É válido para tudo. Portanto, enfim, mas eu vou deixar o David a responder, que eu ia responder à questão. Esta é das questões, obviamente todas as questões são pertinentes e válidas e muito interessantes, mas esta é das questões mais interessantes que se calhar nós temos aqui nesta conversa. E geracional, do meu ponto de geracional. Exatamente. E pode ser o futuro Presidente da Câmara de Santiago a responder esta questão, não é? E valorizar também a existência dos entrevistadores, que também fazem muito bem o seu papel. Tens que sair daqui candidato, já vi que sim. Esta questão deste trevo, das 3 cidades, já o Jaime Cáceres, nos primeiros mandatos na Junta de Freguesia de Santo André, falava muito sobre esta questão, precisamente neste âmbito que o Brás falava e que falou também enquanto vereador na Câmara Municipal de Sines, e muito bem. Esta questão, por exemplo, de termos uma piscina municipal em cada uma das 3 cidades, pode trazer aqui problemas para alguma das piscinas, porque nós temos uma população no concelho de Santiago do Cacém perto das 30 mil pessoas. Obviamente estamos muito longe e aqui em Sines não é o mesmo, mas também não foge muito. Mas depois temos nestas 3 valências, nestas 3 infraestruturas, uma participação da população bastante intensa, tanto em Santiago como em Sines, com várias aulas esgotadas, com várias horas esgotadas, com muitas aulas com listas de espera enormes, e poderá fazer-se crer a partir daqui que Santo André vai resolver este problema. Vai sem dúvida ajudar a resolver este problema. Mas eu penso que esta questão, fundamentalmente, mais do que a questão da população, é na gestão dos recursos públicos. Uma piscina custa por ano, em média, uma piscina equivalente à de Sines e à de Santiago do Cacém, a sua manutenção custa em média cerca de 700 mil euros por ano. Tem cerca de 30 funcionários entre os diretos e os indiretos, entre aqueles que fazem a manutenção, os técnicos superiores, assistentes técnicos, assistentes operacionais, etc. Ninguém mais do que eu gostava, vocês sabem, pelo meu passado, gostava de ter uma piscina em Santo André, e eu volto a dizer, eu espero que seja possível a sua implementação. Mas é preciso muito cuidado nesta gestão dos dinheiros públicos, porque não é só fazer a piscina, nós temos de a manter. E ter uma piscina implica, de facto, um grande esforço a nível de manutenção. As piscinas não dão lucro. David, ao contrário do que as pessoas possam pensar. As piscinas são um serviço para as populações. E depois tu repara uma coisa. É que nós temos, Sines de Santiago e Santo André, nós estamos servidos por via rápidas. É muito fácil. É muito fácil. É muito fácil acedermos de Sines a Santiago e vice-versa, e Santo André e tudo mais. Agora, eu penso que há aqui questões, só para rematar esta questão, eu penso que há aqui questões culturais muito fortes que ninguém quer abdicar. Sim, mas mais ninguém quer abdicar. Sines não quer abdicar delas. Alguma vez Sines aparece o seu Vasco da Gama. Mas eu acho que é uma questão geracional. Santiago ser o seu União de Santiago. Claro, Santo André ser o seu Estrela de Santo André. Claro. É muito difícil pensar nisto assim. Há uns anos também era impensável termos um Presidente de Câmara vindo de Santiago do Cacém. Hoje temos, não é? Eu acho que é uma questão geracional, porque nós vamos para o topo do distrito e nós temos concelhos que são divididos por uma estrada pedonal, e do outro lado já é outro concelho, e partilham, a pessoa passa a estrada e joga num clube de uma terra. Eu acho que é um bocadinho também geracional. Eu acho que progressivamente as coisas... Sim, mas na questão dos clubes, sim, mas na questão dos equipamentos não me parece que as pessoas de Sines... os clubes... Deixa-me dizer uma coisa. Tivessem um equipamento em Santo André. Aliás, há muita gente de Santo André que vem a Sines, e há muita gente de Sines que participa em atividades em Santo André. Eu acho que na questão dos clubes... Santiago do Cacém. Sim, em Santiago do Cacém. Eu acho que na questão dos clubes, vamos àquele ponto que nós fomos há bocadinho, que é as questões culturais, as questões tradicionais. Deixar de haver um Vasco da Gama, uma União, ou até um Estrela de Santo André, é uma identidade cultural, que é distinto de uma piscina. Eu acho que uma piscina, um tanque de aprendizagem para os bebés não terem que andar de um lado para o outro por uma questão de proximidade, podia ter algum sentido. Agora, fazermos uma piscina... E mesmo para os idosos, porque não têm esse transporte para Santiago do Cacém. Eu quando olho para isto, digo assim, em vez de termos uma piscina em Santo André, uma piscina em Santiago, uma piscina em Sines, podíamos ter um complexo
podíamos ter um complexo Do Litoral Alentejano. do Litoral Alentejano em que fosse para seleções, para estágios, para eventos internacionais, porque o dinheiro permitia isso, em vez de termos 3 equipamentos. Eu vou-vos confidenciar aqui uma coisa que vocês, eu sei É que isso vocês que a gente também quer, andam à é isso procura que a gente destas quer. coisas e Ora, isso chegámos é uma ao ponto. opinião, muito, muito particular. Sempre que me perguntam o que é que eu acho que devia ser feito em Santo André em termos de piscinas, e eu percebo que façam essa pergunta a mim enquanto David, muitas vezes, e não enquanto Presidente da Junta, eu respondo exatamente isto que o Brás acabou de dizer. Eu acho que nós podíamos ser a sede de um complexo olímpico que não existe na região. O mais perto que temos Precisamente. é Ferreira do Alentejo, é Setúbal, é Aljustrel. Um complexo olímpico que pudesse servir as seleções do norte da Europa para estágios, que pudesse receber grandes competições. Obviamente que aqui estamos a falar de um investimento de 5 dígitos, não é? De vários milhões de euros, mas que servisse de facto uma região e que projetasse uma região para Fosse uma outros marca patamares, forte da pudesse região. desenvolver aqui a modalidade, que pudesse ajudar a desenvolver o país em termos da modalidade. E essa era a minha opção, ou seja, criar aqui um projeto distintivo intermunicipal que servisse depois Santo André, que resolvesse estes problemas que Santo André tem, quer para a aprendizagem para os bebés, quer para os idosos, porque o problema tem sido muito e principalmente nos extremos, nos mais novos e nos mais velhos. E eu acho que por aí podia haver uma solução. Mas é um investimento de facto de grande envergadura. É precisamente, pronto, eu há pouco quando dizia aquela questão dos clubes, também foi para extremar um bocado aqui a discussão. Porque é assim, Sintes, Santiago e Santo André, os clubes devem existir autonomamente, é uma questão identitária, Claro, é uma claro questão cultural, mas podíamos ter um complexo desportivo, por exemplo, em Sintes, com 3 ou 4 campos, com um centro esportivo, e todos os clubes jogarem aqui. Porque não? Sim, o pavilhão municipal, não joga no mesmo. O pavilhão municipal de Sines está preparado em termos de infraestruturas como mais nenhum pavilhão está aqui ao nível da região. E nós sabemos que há algum tipo de competições que só se pode realizar naquele Mas isso pavilhão. é normal e não deve ser. Pronto, nós, obviamente, eu vou-vos dar aqui uma questão muito prática também e que deu alguma celeuma na altura. Naquele período, quando o basquete em Santo André subiu para a Pro Liga, há aquela adaptação necessária para o chão, não é? Para o pavimento, que teve de ser feito por parte da Câmara Municipal. Ora, estes investimentos municipais obedecem a uma tramitação legal e de concurso que não se estala aos dedos e está posto o piso. E isso obrigou a que praticamente durante uma época inteira o BSA tivesse jogado aqui em Santo André. Eu vim ver aqui vários jogos. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas foi das situações que menos confusão me fez, porque eu sabia que a nossa equipa de Santo André estava a disputar um jogo num pavilhão como deve ser e que fazia jus à qualidade da sua equipa e à divisão onde está, felizmente ainda continua a disputar. E eu fiquei muito feliz por isso, e isso não me fez uma confusão assim tão grande. Obviamente que eu preferia que elas estivessem em Santo André, e preferia que Santo André tivesse um pavilhão como Sines tem. Adoraria. E eu tenho muita pena. Mas é preciso saber gerir estes recursos também ao nível, das 3 cidades e dos 2 municípios. Cultural e geracional. E acho que com o futuro há hoje coisas que são uma prática corrente. Quando eu era jovem era impensável. O facto de começarmos a estudar nas várias cidades, a questão da internet, a questão das estradas, houve aqui uma aproximação que hoje em dia acho que também já está muito esbatida do que foi há 30 anos atrás, e daqui a 30 seguramente será diferente. Ainda assim, quero também confidenciar, tenho muita pena quando idealizaram Santo André, e para ser a resposta ao Complexo Industrial de Sintes, que Santo André não seja uma freguesia de Sintes. Tenho muita pena. É a verdade, é a realidade. As coisas são o que são. Nem sequer a Senega a gente consegue chegar a uma coisa. Quem é que fica com a Senega? Olha, David, vou-te fazer uma última questão, também já estamos em cima da hora, e da minha parte encerro aqui. Se não fizesse esta questão, depois eu pedi contas. Tu também já respondestes. Alguns bairros de Santo André, e concretamente o bairro da Atalaia, têm ali 2 questões. Há alguma degradação interior dos bairros, quem passa por Santo André nas vias principais por vezes não se apercebe, há alguma degradação, nomeadamente dos pisos, e depois há uma conflitualidade, que também temos em Sines, no bairro 1º de Maio, que é a questão daquelas áreas comuns, daquelas pessoas que vivem ali, dos passadiços. Como é que estão as 2 situações? O investimento já percebi que está previsto pela Câmara Municipal de Santiago do Cacém, pertence a esta a solução, se bem que há ali situações que eu acho que a Junta deverá resolver, que são questões de buracos pontuais, ok. Mas já há algum caminho percorrido com as populações, com os habitantes, do ponto de vista de se constituir os tais condomínios? Há alguma solução? Porque nós aqui em Sines continuamos a não ter uma solução. O bairro da Atalaia e o bairro Pôr do Sol, a forma como eles nasceram e a concepção daqueles bairros
fez com que houvesse alguma dificuldade, ou uma dificuldade enorme na constituição dos condomínios. Ainda hoje a grande maioria daquelas habitações não têm condomínios. Isso gera problemas ao nível da gestão das casas, obviamente, porque depois aqueles problemas que normalmente são resolvidos pelos condomínios não são resolvidos. Depois vamos ali perceber qual é que é a função da Câmara ou da Junta de Freguesia. Não se consegue perceber exatamente a competência que cada um tem ali, porque não é a competência. E no limite há pessoas aqui em Sines também que por vezes não entendem isso. No limite até poderá não ser possível ser. O que é que eu quero dizer? Se for considerado uma habitação privada, a autarquia ou a junta não pode sequer intervir. Está proibida de o fazer. Exatamente. Portanto, o importante aqui é tentar encontrar definitivamente uma solução para a constituição de condomínios nesses 2 bairros, principalmente até no bairro Porto Sol. Acho que a situação ainda é mais dramática no bairro Porto Sol. E depois temos estas zonas comuns, e às vezes não se percebe muito bem, porque aquela zona da cidade, tanto o bairro da Atalaia como o bairro Porto Sol e o bairro das Torres, estão todos nessa parte mais a oeste da cidade. Muitas vezes até se fala da divisão da cidade e da falta de uma infraestrutura que permita uma ligação entre a zona este e oeste da cidade. Aliás, uma das nossas grandes reivindicações junto das infraestruturas de Portugal, que nós esperamos que também ter da parte da Câmara Municipal uma voz reivindicativa. Percebemos nesta reunião que a Câmara Municipal teve que não colocou essa situação em cima da mesa, mas esperamos que numa futura ocasião o possa fazer. Nós também já desafiámos a Câmara Municipal para podermos em conjunto trabalhar essas matérias. Também a questão da possível alameda da chegada a Santo André, que a nível rodoviário e ao nível daquilo que são as questões ligadas à mobilidade, que em Santo André são absolutamente, se calhar, um ex-libris, tal como é a Lagoa também, ao nível da mobilidade somos uma referência no Alentejo, com as deficiências que temos ainda por corrigir, mas somos, e adoraríamos que esse trabalho pudesse ser feito. Agora não podemos aceitar aquilo que nos tem vindo a ser colocado pelas infraestruturas de Portugal, que é passar para a Câmara Municipal a intervenção maior de algo que pertence às infraestruturas de Portugal, e depois as infraestruturas de Portugal de fazerem a manutenção. É exatamente ao contrário. A Câmara, já no tempo do Álvaro Beijinha, disponibilizou-se para fazer a manutenção e para que o troço passasse para a sua competência. E quando falamos do troço, falamos desde o nó das Areias Brancas até à Rotunda Oval, que dá acesso depois à Praia do Porto das Carretas, a Brescos e a Vila Nova de Santo André. Portanto, existe essa vontade. Eu acho que se quisermos aqui aplicar critérios de modernidade a uma cidade que tem tudo para ser uma cidade moderna, uma cidade adaptada às cidades verdes, como às cidades inteligentes também que existem na Europa, mas principalmente ao nível das zonas verdes. Era fazer uma alameda com ligação aos bairros, com ciclovias, com uma entrada direta para a zona industrial para desviar o tráfego de pesados. Tudo isso seria absolutamente fundamental na cidade e ligava aos bairros diretamente. Um pouco como está feito aqui em Sines. Chegamos ali à rotunda que desvia para a zona industrial e temos uma zona com ciclovia, uma zona pedonal, até porque com lombas, não tendo continuidade, com zona verde ao meio. Como por exemplo nós temos daqui para Santiago e depois continua, não tendo continuidade ali, não se percebe também qual é a necessidade das estradas de Portugal tem aquilo trouxe, não há sequer perspectiva de vir um dia. Não consideram prioritário aquela intervenção, mas... mas porque é que reclamam para si, ou qual é o interesse que tem se aquilo não é suposto ter continuidade chegado lá? Mas nós temos de ter uma visão muito mais macro deste tipo de situações. Então, se nós passamos boa parte desta conversa a falar da possibilidade do crescimento de Santo André, sabemos que a zona industrial de Santo André é requalificada recentemente, infraestruturada para receber mais empresas, vai muito provavelmente receber muitos prestadores de serviços daquilo que são os grandes investimentos previstos e que já estão alguns em execução aqui em Sines. Vamos ter um aumento do tráfego de pesados, um aumento do tráfego de carrinhas, desse fluxo todo de trabalhadores para a frente e para trás, de matérias-primas, algumas delas perigosas. Não vamos criar condições, não só ao nível da segurança da população, mas também ao nível rodoviário para resolver esse problema. O Governo tem que entrar ao serviço. É fundamental haver uma ligação ali junto. E as infraestruturas de Portugal têm de assumir a sua responsabilidade aqui no território. Viaduto era fundamental haver uma ligação direta, viaduto das Areias Brancas, haver logo uma ligação direta para a zona industrial, para não estar a ser absolutamente fundamental. Muito bem. Ok, também uma última, tinha aqui outra questão, mas uma última questão que também me pediram para colocar. Festival das Cores, é para continuar? Eu espero que sim, o Festival das Cores faz parte da identidade de Santo André e principalmente da cidade de Vila Nova de Santo André. Nós, em Santo André, temos vindo ao longo dos anos a tentar encontrar aquilo que é a nossa matriz,
em termos de genes, em termos culturais. E nós, ao nível das artes, porque o Festival das Cores nasceu da escola, nasceu das turmas de artes, nasceu do agrupamento de escolas e depois agarrado por uma associação da terra, por pessoas da terra, acarinhado pela Junta de Freguesia, recentemente ainda muito mais acarinhado pela Câmara Municipal. Perder o Festival das Cores era perder uma boa parte de uma identidade de Santo André que nós temos vindo a construir com muito carinho, com muito trabalho, principalmente por parte da associação que faz o Festival das Cores, a Arte de Cogeração, e eu espero que seja para continuar, inclusive é para reforçar. Só depende mesmo do apoio da Câmara Municipal de Santiago de Cacém. Depende das 3 entidades que são co-organizadoras. A Arte de Cogeração, enquanto associação que é a gênese, que é a matriz, que é a alma deste projeto, a continuidade da Câmara Municipal nesse apoio financeiro e logístico de há uns anos a esta parte o tem vindo a fazer, e a participação também ela é fundamental, mas mais numa parte mais micro, da Junta de Freguesia de Santo André, que vê naquele evento o grande evento que se desenrola em Santo André já há muitos anos. Muito obrigado. Obrigado, Bel. Foi um prazer. Obrigado. Agora temos ainda a sugestão do livro e também aí os pontos positivos. Esta semana não temos negativos, já temos? Não, é tudo positivo. É tudo positivo, ok. É tudo positivo. Então o livro desta semana é inspirar pessoas e afirmar Portugal. É uma entrevista a 18 líderes, 18 histórias, um propósito comum da Cristina Amaro, que faz uma entrevista a vários embaixadores, neste caso a Inês Caldeira, por exemplo, que é a diretora-geral adjunta para os países emergentes do Grupo L'Oréal, e de certa forma, aborda temas como a autoconfiança, a inovação, a resiliência, o empreendedorismo, a sustentabilidade, a internacionalização, entre outras matérias. Isto é uma obra que revela 18 histórias inspiradoras de profissionais de diferentes setores e geografias que provaram que a liderança certa transforma equipas e empresas, verdadeiros exemplos de que, quando se acredita, é possível gerar resultados. Mais que um livro, é também um apelo à ação, é um movimento por um país melhor, um contributo para ajudar Portugal a crescer, porque se um país melhor começa em cada um de nós e começa também naqueles que nos estão a ouvir lá em casa, também quem quiser se inspirar e fazer diferente, é um livro que dá um bom pontapé de saída. A nota positiva, ou o destaque desta semana, é Grândola Vila Morena, classificadas como Tesouro Nacional nas bobinas com senha do 25 de Abril. O governo atual classificou como tesouros nacionais 2 fonogramas relativos à senha que deu início à Revolução do 25 de Abril de 1974, segundo decreto publicado esta segunda-feira em Diário da República. Os 2 fonogramas são um conjunto de 3 bobinas, sendo a primeira correspondente à gravação do programa Limite, da Rádio Renascença, que na madrugada de 25 de abril de 1974 deu início às movimentações militares que culminaram no golpe de Estado que pôs fim à ditadura. Um processo desenvolvido entre 2023 e 2025 pela Câmara Municipal de Grândola e pela Direção Regional de Cultura do Alentejo. Em relação ao verso, ao poema desta semana, continuamos com o Carnaval, que enterramos o dito cujo hoje, e é que o Carnaval não seja uma simples fantasia, mas sim uma genuína manifestação de grande alegria dentro do coração de cada folião. Como é do conhecimento de todos, sugestões, perguntas, comentários, podem sempre enviar para politicaconfactos@radiosinos.com. Agradecer a todo o nosso auditório e, naturalmente, que não me levam a mal, em particular ao David, ao atual presidente da Junta de Freguesia de Santo André e provavelmente candidato à Câmara de Santiago. Agora não vamos desistir em arranjar candidatos. Eu digo francamente, eu acho que fui para dar procura de alguém que diga que não é, para ver qual é o gavado. Eu acho francamente é só achar isto. Que é para anunciar a candidatura. Candidatos não, eu hoje até fui simpático com o Brás e trago uma nota, um destaque de Grândola. Os nossos convidados qualquer dia deixam de vir
ficar, a não ser com a condição de não me perguntem se eu sou Não candidato. pergunte essa parte. Por isso, David, muito obrigado e um até, Da um minha até parte, breve. muito obrigado. E um Obrigado até, eu e obrigado pelo vosso trabalho e também. E as maldades eram esperadas. Sempre ao este o nosso dispor. papel. Exatamente. ao e um dispor. até breve e até para a semana e obrigado a todos. Terminamos assim o programa Política com Factos. Como o Filipe falou de Carnaval, eu aproveito para desejar mais uma vez os parabéns ao Carnaval de Sines pelos seus 100 anos, a todas as pessoas que fizeram com que fosse possível aquele maravilhoso Carnaval na Avenida e também uma homenagem a todos os que contribuíram durante estes 100 anos, mas que já não estão cá, mas estão presentes na mente e no coração das pessoas. Desejo a todos um excelente resto de dia. Este programa pode ser visto na Rádio Sines às quartas e domingos às 11. Fiquem bem.